Meu nome é Kathleen. Estamos aqui neste vídeo para terminar a saga do livro do Libânio. Neste vídeo nós vamos falar dos dois últimos capítulos desse livro, que é o 10 e o 11. O restante dos capítulos, né, do 1 até o 9, estão aqui no canal. Então, assim, são vídeos bem antigos, mas estão por aí. E aqui nós finalizamos o livro. Por que juntar esses dois capítulos em um vídeo só? Porque esses dois capítulos, eles reforçam algumas coisas que o autor já falou nos capítulos anteriores. Para que não fique repetitivo, eu resolvi juntar os dois. Então, alguns conceitos são retomados, algumas coisas ele alinha para realmente dar o fechamento do livro, certo? Então, vamos lá. Bom, como é um fechamento, algumas coisas nós iremos repetir. Algumas outras coisas ele elaborou nos vídeos anteriores. Então, aqui é como se diz, um bem bolado de tudo, né? Para a gente finalizar com alto estilo. Então, ele já começa falando sobre planejamento e postura do professor dentro da sala de aula. Como ele já tem falado nos outros capítulos, o planejamento é uma ferramenta essencial. Então, aqui ele reforça que o ato de planejar não é apenas algo burocrático, algo que a gente tem que fazer para preencher planilhas, para entregar para a coordenadora e tudo mais. Ele é, de fato, um ato pedagógico de preparar intencionalmente um conteúdo para se ensinar. Então, o planejamento é uma ação pedagógica que o professor precisa fazer. É um ato de dentro do fazer dele, do fazer didático dele, né? E este planejamento, como nós já vimos, ele conecta as diversas visões pedagógicas que tem no meio escolar. E aí vão retomar alguns documentos que nós vamos falar aqui, como a BNCC, o PPP, né? Entra tudo dentro do planejamento do professor. E aí, essa frase dele aqui para a gente continuar. Planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Então, aqui ele vai reforçar o reforçador que eu já havia falado antes, né? Que não tem como darmos uma aula isolada. Então, o Libânio, ele falou no livro todo que todas as aulas são como se fossem, né? Eu estou fazendo essa analogia, elos de uma corrente que nós precisamos planejar para que a gente consiga o nosso objetivo intencional, que é ensinar alguma coisa. Então, se eu quero levar um conhecimento novo para um estudante, eu preciso primeiro pensar em uma escala hierárquica desses conhecimentos para que ele consiga adquirir dentro desse arcabouço, para que ele consiga aprender sobre alguma coisa. Então, se eu vou ensinar sobre mamíferos, eu não posso chegar dando conceito seco para uma criança pequena, por exemplo. Nós começamos a conversar sobre os animais, onde eles moram, o que eles comem, a gente parte de algum comparativo, fazemos jogos, cantamos músicas. Se for uma criança maior, nós já trabalhamos com pesquisa. Então, vejam, não, em apenas uma aula, eu não consigo levar todos os elementos para que a criança aprenda um conceito. Eu programo aulas para que ela consiga entender. Então, existe aqui um capítulo dentro do livro que ele vai falar sobre esses encaminhamentos, que é uma estrutura do planejamento, né? E, por si só, também da didática de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, que primeiro a gente leva o motivador, que depois nós precisamos levar uma ferramenta para que haja uma compreensão em diversos níveis, depois existem as avaliações, e depois tem um reforçador. Então, assim, não é apenas em uma aula que a criança vai aprender sobre alguma coisa. Depois ele vem falar sobre quais seriam essas funções do planejamento. Além dele ser intencional, que a intencionalidade vem justamente do porquê que eu quero ensinar aquilo, para que eu quero ensinar aquilo, ele vem falar o seguinte: o planejamento proporciona unidade, evita improvisos e garante a coerência no processo de ensino-aprendizagem. Nossa, mas imprevistos acontecem. Isso, de fato. Quem está dentro da sala de aula, quem quer estar dentro da sala de aula, quer ser professor, saiba, nenhum dia é igual ao outro. E todos os dias, de fato,
acontece em algo que não está programado, é a vida, né? Mas só que para que serve o plano? Pensa num caminho. Quando você planeja uma aula, a sua semana de aulas, você sabe o caminho que você vai percorrer nessa semana. Se aparecer ali uma pedra no meio do caminho, algo que derrube aquele caminho, por mais que você precise pegar um atalho, você vai saber o seu destino final, aonde você quer chegar e vai voltar àquela estrada que você havia planejado antes. Então, o planejamento ele serve para isso. Por isso que ele diz evitar. Porque não tem como tirarmos os imprevistos da nossa vida e piorou de dentro da sala de aula, né? Então, ele serve para isso. É para, primeiro, acalmar você enquanto professor, para que você saiba o que você tem que fazer e aonde você tem que chegar. E que mesmo que haja outras coisas que aconteçam no meio ali da semana, você vai passar por este improviso e depois vai continuar o que você conseguiu planejar. É lógico que tem alguns dias e algumas semanas que você não vai conseguir cumprir. Tudo bem, joga para a próxima. É assim que acontece, não tem como. Acho que nada na vida a gente planeja tão bem e a gente consegue de fato realizar aquilo exatamente do modo como planejado. Existem sempre algumas coisas que mudam para melhor ou para pior, né? Mas o planejamento, ele serve para isso, para que você tenha segurança desse caminho e que você saiba qual é o seu objetivo final. Isso é tanto é uma segurança para o professor quanto para a criança, né? Que ela não vai ficar perdida ali sem saber o que está acontecendo. E elas notam quando a aula não é programada, quando a aula é improvisada. Criança não é mole, não. Depois, né, a função do planejamento. Ele conecta teorias, que são as decisões pedagógicas e políticas, com a prática do cotidiano escolar. Temos estágios, nós podemos fazer algumas coisas parecidas, mas nunca chegará aos pés da realidade. Então, de fato, há coisas que nós só aprendemos na prática, somente lá dentro da escola. Contudo, se você não tiver ali uma base teórica boa, se você não tiver estudos prévios, você não consegue realizar uma boa aula. Provavelmente você vai copiar coisas de outros professores, vai fazer uma busca desenfreada por coisas da internet e vai ficar perdido dentro do processo, que são muitas coisas a serem feitas. Então, a universidade ajuda nesse pensamento teórico e estrutural por trás, e dentro da escola você vai aprender a prática e vai alinhar os dois, que eles se encontram, sim, no final, que é algo que a gente chama de praxis, né? Então, os dois precisam existir. Para quê? Para que você consiga desenvolver as suas próprias aulas, para que você não fique refém de copiar alguém, que não fique refém de ajuda de ninguém. Então, você vai estruturando o seu eu enquanto professor, que é uma coisa também que ninguém vai te ajudar. É você que tem que correr atrás para se descobrir enquanto professor ou não, né? Tem essa também. Níveis de planejamento. Aí aqui a gente entra no que ele havia falado lá, né, no comecinho. O que contém dentro desse planejamento? Então, isso daqui também já foi falado nos outros capítulos. Então, aqui ele retoma para finalizar. O que é isso? Quais são esses níveis de planejamento? São os planejamentos que são feitos dentro da escola. Então, vocês sabem que o plano diário, que aquele a gente fala planejamento, é como se só existisse um. Mas vamos usar as terminologias. O planejamento diário, que é aquele que o professor faz, que ele vai ter que aplicar todos os dias. Tem escolas que a gente faz semanalmente, tem escolas que a gente faz quinzenalmente. Beleza, o professor faz lá com a coordenadora. E aí, estou começando do menorzinho para o maior, então, bem menorzinho, planejamento diário, planejamento de aula. E tem o plano de ensino, aí esse aí é bem maior. Como se dá ele dentro da escola? Dentro da escola, ele é organizado, você pensando num semestre, num bimestre, algo maior que você tem que dividir, como na BNCC já está dividido, né, semestralmente os conteúdos. Seria mais ou menos isso. Dentro da universidade é o que você vê isso com mais materialidade, quando você pega as emendas das disciplinas, que nós precisamos colocar lá o cronograma, o tipo de avaliação, você já tem aquilo lá nas suas mãos.
plano de escola, né? Que seria o PPP, Projeto Político Pedagógico. Esse daí é o macro dentro da escola. É um documento complexo, específico. E o que tem dentro dele? Deve ter a história da instituição, deve ter todos os itens que possui na escola, a estrutura da escola, deve conter o que a escola acredita para, né, formar as crianças, o que ela acredita que é formar uma criança para a sociedade. Esse conceito tem que estar lá. Ela tem que estar alinhada à BNCC e também ter as especificidades do seu público. Quando a gente fala que o ensino é político, que nós precisamos ver a situação de onde a escola está, é isso. Existem escolas periféricas, existem escolas mais centralizadas, existem escolas mais rurais. Então, depende de onde ela está. Esse projeto político-pedagógico, esse PPP grandão, precisa abordar. Então, se eu estou numa escola que é mais rural, que outras coisas eu posso trazer de propostas de projeto, de público, de necessidades que eu posso agregar dentro desse plano maior, né? E aí, quem pensa ele? Todos da escola. Todos e até os pais, né, deveriam participar desse processo. Por quê? Porque é isso, é em conhecer a sua comunidade escolar e ver quais as coisas que a escola pode contribuir com conhecimento, com ciência, que é o que a escola faz, né, para poder melhorar a vida daquelas pessoas no sentido de esclarecer, de levar conhecimento, discussões. Por isso que é preciso conhecer em cada contexto que essa escola está situada, até na mesma cidade, sabia? Mesmo se a cidade for pequenininha. Existem especificidades de cada bairro, porque cada bairro vai atender determinado tipo de público. Então, tem algum bairro da cidade que pode atender muitas crianças que vêm de fora, recebe muitas pessoas recém-chegadas na cidade. Um público bem específico. O que a gente pode pensar enquanto projeto e os professores todos juntos para levar para essas crianças? É diferente de uma escola que já está mais centralizada, que ela recebe mais pessoas ali dentro da comunidade, umas pessoas que não estão muito dentro do nível da pobreza, né? E o que eu posso levar a essas crianças para agregar a elas algo a mais, algo diferente? Vou fazer um recorte que eu estou falando de uma escola pública, tá bom? Todos esses exemplos que eu estou trazendo para vocês aqui são de escolas públicas. Então, o PPP é esse caso. Ah, mas a escola particular não tem PPP? Tem. Deve. É obrigatório para toda instituição de ensino. Mas eu estou me referindo às escolas públicas por ser a maioria do Brasil, pela sua importância social. E por eu ser professora da rede pública, eu também vou privilegiar ali uma qualidade de educação para os estudantes da rede pública, que são, em sua grande maioria, e em sua grande maioria deixados para trás, né? Então, o PPP é esse grandão. Recapitulando aqui, a recapitulação do recapitulado do Libânio, em grande, agora do macro para o micro. Primeiro faz-se o PPP anual da escola, no comecinho do ano, no final do ano, geralmente é quando a gente começa a sentar para escrever e ajudar a coordenadora, que finaliza ele é ela, né, a coordenadora pedagógica, todo mundo discute, acrescenta projetos institucionais, a data, calendário, lororarararere. Depois nós temos aqui o plano de ensino, que aí a coordenadora e as professoras vão pensar, junto com a BNCC, que já vem separadinho por semestre, por bimestre, por trimestre, os conteúdos, e o planejamento de aula, diário, que é individual de cada professora. Então, mesmo se na escola tiverem, por exemplo, 5 turmas de primeiro ano, cada professora, por mais que ela dê o mesmo conteúdo, ela vai pensar numa aula diferente. Ela pode levar um livro, ela pode levar uma música, ela não pode levar nada, ela vai fazer uma dinâmica, não sei, não conheço, não interessa. O fato é que o planejamento diário, esse micro, é feito individual por cada uma delas, com o mesmo conteúdo, precisando desenvolver as mesmas coisas por todos serem do mesmo ano, porém, cada professora vai pensar na sua aula. E aí a coordenadora vai ajudando, você pode compartilhar com o seu colega. Isso não importa, não
te desvalida, né? O fato é que ele é individual. Então, por mais que eu compartilhe com a minha colega e nós façamos o mesmo plano, e a gente divida, porque nós conseguimos trabalhar juntos, o que é muito legal e raro, na hora da aula, vocês ainda assim serão diferentes. Porque vocês são pessoas e professoras diferentes. Então, mesmo em planejamentos iguais, no momento da aula, da fala, da intervenção, será diferente. Então, continua sendo individual essa parte. Depois ele vai dar algumas questões para a gente pensar de como seria, então, um bom planejamento. O que deve ter, o que deve abarcar. E ele vem falar, novamente, sobre o diagnóstico da realidade. E eu retomo uma coisa que ele já falou nos capítulos anteriores. O diagnóstico, nós fazemos ele no início, não é? Quando as crianças chegam. Isso também. E no meio também nós precisamos fazer. Porque é no diagnóstico que nós conseguimos mensurar o que as crianças estão aprendendo, quais as dificuldades que elas têm. E o diagnóstico, ele não é uma prova, ele é um tipo de avaliação que o professor vai estar também se avaliando. Mais do que ao estudante, é para avaliar a aula, avaliar como está acontecendo a aprendizagem daquela criança. Então, os diagnósticos, eles podem existir em diversas partes do ano ali, no começo, no meio, no final, antes de terminar os semestres, mas ele é muito importante. Por quê? Porque ele baliza mais ou menos, né? Ele dá uma direção para o seu planejamento. Então, num diagnóstico, você pode estar pensando assim, nossa, eu ensinei adição. Esses meninos não aprenderam nada, socorro, eu fiquei um mês ensinando adição e agora o que eu faço? Vou fazer um diagnóstico para saber se eu estou ficando doida, o que aconteceu? Aí você faz um diagnóstico com as crianças, uma atividade em sala, eles vão ter que responder sozinhos, chururu, depois você corrige. Pode ser que essa turma te surpreenda. Você achou que eles não sabiam? E pelo diagnóstico, você viu que eles sabem sim. Depois, nós temos aí a questão de garantir que o planejamento seja revisado constantemente, né? Mantendo sempre alinhado a prática e a teoria, que é o que nós estávamos falando, né? Há muitos que dizem que a teoria não serve para a prática. Mas aí, gente, eu gostaria de fazer com que vocês refletissem o seguinte. A teoria, ela é um estudo da prática. Ela é um tipo de óculos que eu uso para ver aquela prática. E o que acontece com esse óculos? Cada teoria é um óculos diferente. Cada uma eu ponho no meu rosto e vejo a realidade de uma forma. Conhecer diversas teorias, ter diversos óculos, vai te ajudar a entender a sua realidade. Por quê? A partir desses óculos que você aprendeu na universidade, você vai colocar em prática aquele que lhe serve melhor. Se você não tiver nenhum óculos, você não vai conseguir resolver os seus problemas da sua realidade. Então, essa analogia é para a gente entender o quão é importante o estudo. Então, assim, muitas pessoas estão muito tempo dentro da sala de aula, estão por fora de algumas coisas, e isso dificulta o trabalho dela. Por quê? Cada ano existem pesquisadores que vão encontrando coisas melhores para ensinar, métodos diferentes, ferramentas que nos ajudam, teorias que vão superando umas às outras. Tudo isso ajuda a nossa vida. Por quê? A partir desses novos óculos que vão surgindo, desses novos métodos, nós podemos utilizar dentro da nossa realidade e ver se cabe. Então, sempre estar atualizado, sempre tentar observar as coisas em outras perspectivas, vão te ajudar a melhorar aí o seu próprio ensino, a sua própria prática, estar aberto a isso, né? Não é fazer como muitas pessoas fazem, que é dar a mesma aula, o mesmo conteúdo, a mesma aula, né? Porque o conteúdo, às vezes, você vai inovando, como a BNCC vai aumentando, vai trocando, mas você dá a mesma aula todo ano, nem leva em conta a diferença de público que tem. Um exemplo, a professora, né, está dentro da docência há muitos anos. E aí ela dá, em 2025, aula para o segundo ano do ensino fundamental, do mesmo jeito que ela dava aula para o segundo ano de alguns anos, 10 anos atrás. São outras crianças,
São outras formas de ver o mundo, são outras ferramentas que existem, mas ela não leva isso em consideração. Provavelmente essas crianças não vão conseguir entender o conteúdo do modo como ela está passando, porque ela parou no tempo. Então, existem coisas que nós precisamos também nos reciclar e também valorizar o que já passou. Então, é um equilíbrio entre os dois. Por isso que perceber o que passou, o valor do que passou, o valor do que chegou, saber tirar o que é melhor de cada um, é uma habilidade que precisa ser construída em cada profissional. Que isso não é só na educação. Em todas as áreas existem coisas que passaram, coisas que estão chegando, e o bom profissional é aquele que consegue tirar o bom de tudo isso. Ele vem falar também sobre o que seria uma boa aplicação, né, uma boa prática, né, dentro de sala de aula. Ele vem falar sobre os projetos de ensino, que são interessantes quando eles são interdisciplinares. O que significa isso? São projetos que trabalham diversas disciplinas em um só. Isso, no final das contas, é muito mais prático para o professor. Pensa, ao invés dele fazer um conteúdo para português, um outro para matemática ou ciências, história, nossa, que ele faz um projeto que agrega o conteúdo dentro da BNCC de cada um dessas disciplinas em um só projeto. E ele replica nessas disciplinas no momento do planejamento, o que deixa muito mais prático e o que faz com que esse conteúdo ele tenha um contexto. Então, se eu vou ensinar, por exemplo, sobre mamíferos, eu consigo fazer isso ensinando também português. Posso ler um texto informativo sobre os mamíferos. Posso fazer pesquisas sobre ele, que tem a ver também com ciências, que tem a ver também com matemática, porque eu posso pegar a quantidade de animais que foram extintos, a quantidade de animais que tem na minha cidade que podem ser mamíferos, quantos desses animais estão sendo preservados em zoológicos, quantidade, estatística, posso fazer contas, geografia, a minha cidade, quais mamíferos possui, história, quais desses mamíferos aí têm possuem algum tipo de característica específica que vem mudando, que ele veio de uma cidade para outra, às vezes ele veio de um país para outro, ele nem é do Brasil. Olha isso. Eu consigo, com um conteúdo, trabalhar diversas disciplinas. No final das contas, vocês sabem, nós dividimos disciplinas em caixinhas, só que todas elas estão interligadas entre si. Eu não consigo fazer uma conta de matemática sem ler o enunciado. Então, essas disciplinas, elas estão interligadas. Nós só separamos por outras questões, né, que não vem ao caso, históricas, mas nós separamos. Só que elas são interligadas. Então, o projeto auxilia nisso. Então, é uma dica de prática que facilita a vida. Eu, pessoalmente, gosto de fazer, não projetos, eu gosto de fazer sequência didática, que é algo mais simples, curto, e que eu consigo fazer essa contextualização que fica muito legal. Depois ele vem falar sobre a pesquisa, né, o compartilhamento com os colegas de escola mesmo, né? O que é muito difícil, porque dentro da escola, né, nós temos pouquíssimo tempo para ver o colega, nosso colega professor. Muitas das vezes nós só nos encontramos nos intervalos, só que está todo mundo doido, cansado, querendo só um silêncio. Então, para a gente conversar sobre isso é meio difícil. E dentro dos momentos de planejamento, que não são praticamente, né, momentos de planejamento, quem está dentro da sala de aula vai entender, também não há esse momento de conversa. Então, assim, se dentro da sua instituição há esse momento para você conversar, trocar, falar: "Ô, seu colega, eu fiz isso, foi muito legal para minha turma, tenta fazer na sua. Nossa, não estou conseguindo a disciplina e tal". E aí vocês trocam experiências. Tem professores muito experientes, tem professores muito legais, solícitos, que gostam de ajudar, que gostam de trocar. Encontrar essas pessoas vai ajudar muito a você se conhecer enquanto professor, né? E aí, no final aqui, o Libânio vai colocar algumas etapas que ele já disse também nos outros capítulos, que é o que seria uma estrutura de um planejamento, né? Que é preciso os diagnósticos iniciais, finais, que é preciso as reuniões pedagógicas para conversar tanto com os pais, tanto com quem fica, né, com a criança, às vezes não são só os pais,
a importância dessas reuniões pedagógicas, que não são apresentação de nada e nem reclamação de criança, é orientação de mesmo, sabe? Falar, olha, gente, não faça atividade de casa pelo seu filho, né? Sabe? A gente acha que é óbvio, só que para muitos pais é a primeira vez que a criança dele vai para a escola, ele não sabe como é, o que fazer, às vezes ele nem lembra de como era ele na escola. Então, realmente, existem coisas que a gente acha que os pais sabem, mas eles podem não saber. Então, essas orientações, elas são importantes para que eles consigam ensinar os filhos de uma forma que não prejudique e ajudar a própria professora, né, dentro da sala de aula, na casa. E aí precisamos, ele fala sobre a questão da revisão de objetivos, de ensino, né, conforme vai avançando na aprendizagem das crianças. Por isso que o diagnóstico, ele não pode ser feito só no início para conhecer a criança, ou só no final para saber se deu certo. No meio do processo, é importante fazermos algumas atividades para diagnosticar se está dando certo, se eles aprenderam aquele conteúdo. Então, como pode ser feito esse diagnóstico? Ah, são provas. Ah, meu Deus, vou dar prova para o menino de novo. Não. Pode ser uma atividade, pode ser alguma coisa que faça dentro da sala de aula, um jogo, uma dinâmica, desde que essa forma de diagnóstico tenha, né, o objetivo de diagnosticar individualmente a criança. Por quê? Porque você precisa saber o que cada criança conseguiu aprender. Tem que ser individual. Uma atividade em sala, cada um faz a sua no caderno, depois corrige. Uma atividade na folha, algo que pareça corriqueiro, para que eles consigam ficar à vontade e escrever. E aí aqui nós temos o capítulo 11, que ele veio falar sobre a relação, a postura, né, do professor em relação ao ensino e o quanto é importante essa interação do professor com o estudante. Então, tem outros capítulos que ele vai abordar isso, e aqui ele retoma todos esses apontamentos que ele fez anteriormente. Ele vai falar sobre as dimensões da relação, aqui também, né? Como ele falou em outras, e aqui a gente retoma. Então, ele vai falar sobre as dimensões tanto cognitiva quanto socioemocional, e aí aqui a gente retoma os princípios de todas essas dimensões, que é o diálogo, que é a disciplina, que é o respeito. Né? Então, quando ele fala aqui, ó, a relação cognitiva, dentro da dimensão cognitiva, tem a ver com o modo como o professor apresenta os conteúdos e parte também da conversa, do diálogo que ele tem com esses estudantes. Às vezes são coisas que as crianças não conseguiram fazer ainda e o professor acha que é muito fácil, mas ele não conhece a turma. Às vezes ele está explicando de uma forma que a turma não está entendendo. Então, é preciso que esse diálogo aconteça para que o professor consiga passar o conteúdo. Então, saber o conteúdo é importante sim, mas se você não souber como atingir a criança, o estudante, ele não vai aprender. Então, de que adiantou você saber tanto sobre uma coisa, se você não conseguiu fazer com que chegasse a ele? O modo de falar, alguma didática específica, algum jeito de atividade para levar diferente que possa chegar, né? E aí você vai dificultando aquilo, então são processos. O diálogo ajuda nisso. Ele vem falar também sobre o aspecto da dimensão socioemocional. E aí ele vem falar sobre afetividade. Aí aqui eu quero colocar um grande parêntese que Libânio, né? Parênteses que o Libânio também vai falar, que Paulo Freire também vai falar, muitos autores vão falar, que não há aprendizagem sem disciplina. E aí, eu quero diferenciar entre autoridade e autoritarismo. Aqui, ele está falando sobre autoridade, sobre respeito, né? Então, quando ele fala de afetividade, é nesse lugar de comunicação, de respeito, do professor cultivar dentro da sala de aula um lugar que a criança se sinta segura para conversar, para se expressar, para perguntar. Então, é nesse sentido que ele vai falar sobre a questão da afetividade, não é de ficar abraçando criança, passando a mão, e não é sobre isso.
É sobre criar este ambiente para que a criança se sinta segura. Tanto que no finalzinho ele fala ali, ó, sem cair no paternalismo ou na permissividade. Então, dentro da sala de aula, a criança tem que entender que existem combinados, regras a serem seguidas. Ah, mas na casa dela não tem, aí é um problema da família. Dentro da sala de aula é necessário, essencial, porque nós estamos trabalhando com um monte de crianças de famílias diferentes e culturas diferentes. Se não houver regras e combinados dentro da sala de aula, não tem como dar uma aula, né? Então, dentro desses combinados, tem também essa questão de construir esse espaço acolhedor, né? Ele vai falar sobre interação como uma das ferramentas de ensino. Ele coloca novamente, ele enfatiza essa questão do professor saber escutar, saber conversar com a criança, saber interpretar se ela entendeu ou não, saber escutar as dúvidas que ela traz. Ah, mas são dúvidas muito óbvias para você, para ela não é. Para ela não sabe. Então, tentem responder, tentem explicar de formas diferentes. Ele vem falando, né? Valorize-se a construção conjunta do conhecimento, que aí ele vem falar de novo. Ó, quem não viu os outros capítulos, os vídeos, mas leu o livro, sabe que o Libani vai falar muito sobre essa questão do estudante ativo, da participação ativa. Então, não é a criança ficar lá sentada escutando, não. Não é vocês aqui ficarem me escutando, sentados, passivos, quase cochilando, lavando uma louça, não. São coisas separadas, né? Ou cochilando, ou lavando uma louça. Mas é o quê? É você ativo no processo. É anotando, é conversando aqui comigo, é lendo, é sendo parte desse processo. É você se colocar na responsabilidade também de aprender. Então não vá achando que eu vou colocar aí dentro da sua cabeça por osmose tudo que o Libânio disse, não. Esses vídeos podem te ajudar se você for um aluno ativo, que busca, que está tentando entender de outra forma algo que você já leu, né? Então, aí vai ser muito bom. Então, é isso que o Libânio quer. Ele quer que a criança ela seja ativa no processo, que ela pergunte, que ela leia, que ela se interesse, não que ela fique lá sentada esperando o professor explicar, que ela achando que ela vai aprender só com a explicação do professor. Não vai? Não vai. Depois, por último, né? A postura do professor influencia diretamente o clima da sala, despertando motivação e interesse, de fato, né? Toda postura de todo profissional, ele vai impactar no público. Então, o modo como você se porta, a gente fala que exemplo não leva nada a ninguém, leva sim, dentro da sala de aula, ainda mais com crianças menores, o professor é a referência maior. Tanto que dependendo do que o professor fala, dá briga em casa, porque a criança vai falar, não vou fazer assim, porque a professora não ensinou assim. E a mãe, mas é assim que é certo. Por quê? Porque para a criança, o professor dentro da sala de aula é a maior autoridade. Então, o que ele fala sobre as tarefas tem que ser cumprido, o que o professor fala sobre qualquer coisa, ela vai levar como algo maior do que todas as referências que ela tem. Então, assim, por isso que a postura do professor é importante. Então, o modo de se vestir, o modo de falar, o modo como você se coloca, né? A atenção que você tem para eles, a forma como você conversa, como você responde, o quanto você demonstra que gosta de aprender, demonstra que está ali. Nem sempre o professor está com a sanidade mental boa para transparecer coisas boas também. Então a gente precisa entender esses momentos. Então, quando você não está bem, conversa com as crianças. Quando você não está bem, buscar outro tipo de ajuda, porque de fato interfere no modo como acontecem as coisas dentro da sala de aula. Aí aqui a gente retoma a autoridade de disciplina que foi falada lá na frente, né? Então estamos falando de autoridade, não de autoritarismo. Certo? O autoritarismo é algo imposto, é algo que não há diálogo, é algo coercivo, é algo que não se sustenta. Já a autoridade tem a ver com respeito. A autoridade ela é conquistada, porque ela se baseia desde o modo como o professor se porta
ao modo como as crianças o veem. Então, a autoridade, ela é conquistada e ela parte do respeito. E aí vem de onde? Dos combinados, do professor cumprir o que diz. Por isso é muito importante ter cuidado com o que promete dentro de uma sala de aula. Então, assim, o que você, enquanto mãe, faz em casa, você, enquanto tia, tio, faz em casa, pai, mãe, faz em casa, não, você não deve fazer na sala, porque os estudantes não são seus filhos, não são seus netos, não são seus sobrinhos, os estudantes são estudantes. É preciso regras e os combinados têm que existir. Então, se você disse uma coisa, você vai cumprir. Dentro da sala de aula, você precisa construir a sua autoridade. E ela parte disso. E aí isso resulta em disciplina. Então, o que acontece? Uma sala de aula onde todo mundo conversa, todo mundo levanta, e é uma gritaria, ninguém consegue prestar atenção. Vai ter aula? Vai ter aprendizagem? Não vai, gente. Não vai. Então, assim, sem disciplina não há aprendizagem. E para conquistar essa disciplina, nós temos a questão da autoridade. Então, é errado quando vocês escutarem que Paulo Freire prega o amor, prega permissividade, nada disso não. Certo? Nem Paulo Freire, nem Libânio, nem a galera aí não fala nada disso não. São pessoas que não leram os autores e distorcem uma frasezinha ou outra ali. Cuidado, nenhum deles fala sobre isso. Eles falam sobre afetividade, a autoridade e disciplina. Tem que ter, tem que ser conquistado. Há regras, há combinados. Vamos segui-los, tanto o professor quanto as crianças. É preciso que eles entendam que em cada meio social existe uma regra. Eu posso fazer tudo o que eu quero na igreja? Eu posso fazer tudo o que eu quero dentro de um banco? Eu posso fazer tudo o que eu quero lá dentro da Assembleia Legislativa? No finalzinho ele coloca, ó, disciplina não é sinônimo de obediência cega, mas de ambiente propício à aprendizagem. Então, os combinados e as regras, elas servem para isso. Então, como são feitos esses combinados, essas regras? Geralmente a gente faz no começo do ano, a gente conversa com as crianças e pergunta para elas: "Ô, gente, olha, vocês não subestimem as crianças. Ô, gente, será que nós conseguimos aqui, ó, brincar? Será que a gente consegue fazer uma atividade? Se todo mundo ficar gritando, correndo e pulando dentro da sala de aula, elas mesmas vão dizer que não. Então já é uma regra. Não podemos gritar, pular. Ai, é legal a gente ficar mordendo o coleguinha como se fosse cachorro. Nossa Senhora, será que ele vai gostar de ser mordido? Você gostaria de ser mordido? Não, então vamos colocar uma regra. Proibido morder no colega. Já é uma outra regra. Entende? Então, assim, os combinados, eles partem do princípio de que a criança entenda que o que está escrito ali é referente a algo que prejudica ela também. O barulho vai prejudicar ela. A mordida também vai prejudicar ela. Então, não é o fato somente dela não fazer. É o fato de que alguém, quando alguém faz, também a prejudica. Então, essa consciência é um jeito de construir nela uma forma de pensar. As regras existem por algum motivo. E não é só para proibir você de fazer, é para proibir o outro de fazer com você. É proibir os outros de fazer e de perturbar a sua vida. As regras é para que a gente consiga viver em sociedade. Então, veja, ela já começa a entender que eu preciso seguir algumas coisas, porque senão, de fato, nós não conseguimos conviver. Se todos nós fizéssemos o que cada um quisesse, não necessariamente íamos viver muito bem, né? Vocês sabem disso. Ele vem colocando algumas regras aqui, ó, algumas estratégias práticas para que a gente possa pensar dentro das nossas práticas na sala de aula. Então, estimular a autonomia. O que seria essa autonomia? É as crianças fazerem coisas sozinhas, pensarem sozinhas. E isso acontece como? Quando o professor escuta, conversa, pergunta. Depois, utilize regras claras ali, ó, os combinados, pregar, né, escrever os combinados, fazer plaquinhas. Ixi, tem muita coisa disso na internet. Muitas professoras já fazem isso e elas sabem o quanto isso é importante, né, ao longo do ano. Porque o que acontece? A gente vai fazer os combinados e as regras é pregar na parede. Tem dias que a galera vai esquecer dessas regras, e aí você vai lá e lembra, né? Então as regras ficam ali pra gente se lembrar, pra gente conviver melhor.
Depois, valorizar a afetividade sem perder o foco no ensino e no respeito aos limites. Então, é isso, não é? É preciso que as crianças entendam que a professora não é a sala de aula e a professora não é uma extensão da casa. Então, o que ela faz em casa, ela não vai poder fazer dentro da sala de aula. A professora não é a mãe dela, o professor não é o pai dela, não é a avó, não é o tio. O professor é professor. Ele tem uma outra visão perante, ele deve ter uma outra visão perante a criança. Então, dentro desse ambiente seguro, para ela conversar, ela precisa entender que aquela autoridade, professor, ela é diferente da mãe, ela é diferente do pai, o respeito com ela também é diferente, e ela precisa entender isso. Então, assim, ai, mas e se eu tiver, se eu me colocar nesse lugar, a criança não vai confiar em mim, e não sei o quê. Não, não tem nada disso. Ela entender que existem diversos tipos de autoridade não faz com que ela não confie em você. Ao contrário, é ela confiar tanto em você que ela vai poder te contar se houver abuso de outras dessas pessoas que convivem com ela que ela considera autoridades. Então, se o professor ele se coloca nesse lugar que ele não é igual à mãe, não é igual ao pai, não é igual a ninguém da família, ele era uma pessoa diferente, é muito bom, porque se acontecer alguma coisa com pai, mãe, professor dentro da família dela, né? Que o professor não é da família, então pai, mãe, tio, tia, vovó, a criança vai se sentir confortável em contar para o professor, porque o professor não é a mãe, não é o pai, não é o tio, não é a avó, ele é outra pessoa. Então ela vai entender que ela está num ambiente seguro para contar coisas que podem acontecer graves dentro da família dela para o professor. É nesses momentos que o professor descobre abusos, que a criança vai falar sobre isso, porque ela se sentiu segura. Ela sabe que o professor não é igual mãe, pai, ninguém da família dela. Então, ela pode conversar. Então, é um ambiente seguro para que ela fale e ela entende que esse professor não é igual à família dela, que ela pode sim se sentir à vontade para contar sobre, né? Uma das questões que eu trago aqui para vocês. E depois, que busque constantemente rever a própria prática, que é o que ele já falou anteriormente, né? A nossa prática é um grande retoma e vai e volta, para que pensemos sempre que no final das contas nós precisamos privilegiar o ensino e a aprendizagem para aquelas crianças. E finalizamos, gente. Ai, graças a Deus. Eu fico brincando assim, mas é porque esse esse livro nós demoramos bastante tempo para terminar, né, esses capítulos. E aí, eu gostaria de agradecer quem vem acompanhando todos os capítulos desse livro, todo mundo que comenta aí no final. Muitas poucas pessoas chegam até o final dos vídeos, são vídeos longos, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a todos que acompanham, que gostam das aulas aí. E muito obrigada. Vamos ver aqui qual vai ser o próximo livro que nós vamos trazer de capítulo a capítulo. Até mais!